Toda entrevista pode ser analisada sob a ótica da forma e do conteúdo. Do ponto de vista da forma, a comunicação do Renan Santos foi muito melhor do que, por exemplo, a de Caiado e de Zema. No conteúdo, ele apresentou propostas que se assemelham mais a um candidato autocrata, a um ditador, do que efetivamente um democrata. Mas ele se saiu melhor do que Zema e Caiado. O senhor já declarou que, se eleito, vai descumprir decisões do Supremo Tribunal Federal que o senhor considera ilegais. Um presidente da República, assim como qualquer cidadão, se discordar de uma decisão, pode recorrer exatamente à justiça. Então, eu pergunto ao senhor o seguinte: se como presidente o senhor passar a decidir o que é que o senhor vai respeitar da justiça, o que é que o senhor vai ignorar, descumprir, não aceitar, quem é que determinaria os limites do senhor? A lei. César Tralli, há uma decisão do STF que diz o seguinte: decisão ilegal não se cumpre. É uma decisão do STF, inclusive. Não estou nem falando da própria Constituição. César, recentemente, o Alexandre de Moraes, numa decisão que eu atribuo como grotesca, violou uma cláusula pétrea da Constituição, quebrando o sigilo de fonte de jornalistas lá no Maranhão. Ele fez isso agora. Jornalistas do Brasil inteiro protestaram, porque não existe democracia sem sigilo de fonte. Não há como ter. Imagina se revela um sigilo de fonte aqui da Rede Globo. Quantas investigações, quantas matérias fundamentais para a manutenção da democracia não tenham caído. Ele derrubou o sigilo de fonte. Isso é cláusula pétrea, só para quem está entendendo. Sigilo de fonte tem o mesmo status quanto, por exemplo, pena de morte. Então, na mesma linha, o Alexandre de Moraes podia, por decreto, ali da cabeça dele, mandar: por favor, se execute fulano de tal por descumprimento de uma regra. Tem o mesmo peso de eliminar o sigilo de fonte. Não se deveria, por parte das autoridades, cumprir uma decisão grotesca que quebra basicamente um princípio constitucional basilar. Não é que eu preciso contextualizar, não é que eu falei que vou sair desrespeitando todas as decisões do STF, que isso é absurdo. O que eu avisei num podcast, e depois eu repeti lá na Globo News, numa ótima entrevista com a Natuza, foi o seguinte: uma decisão, num caso específico, como por exemplo, eu estou fazendo uma operação para libertar a população de uma favela, aqui no Rio de Janeiro. Aí no meio dessa operação, quando a própria população está denunciando casos de violência que aconteceu contra elas, vem uma decisão monocrática do STF, absolutamente legal, dado que eu estaria cumprindo o devido processo legislativo, o devido processo legal naquela operação. E aí eles mandam... Por favor, se eu não te der esse exemplo, eu não vou conseguir. Um senador, um prefeito, mas, César, um governador, César, poderiam fazer a mesma coisa? Ou isso seria uma prerrogativa só do senhor, caso eleito presidente da República? Poderiam fazer. Porque na verdade, qualquer cidadão, diante de uma decisão ilegal, ele pode não cumprir. Na verdade, ele tem um dever de não cumprir. Decisão ilegal não se cumpre. Decisão ilegal não se cumpre. Se você vier com uma decisão ilegal que faça as pessoas correrem um risco muito grande, você não pode cumprir. Uma decisão ilegal pode acabar com a vida de uma pessoa. O exemplo que eu estava dando foi no podcast do Rodrigo Pimentel, aqui no Rio de Janeiro. Foi: se eu estou no meio de uma operação policial e vem uma decisão monocrática e eu cumpri todos os ritos formais previstos na nossa Constituição e que são basilares para a nossa democracia, se vier uma decisão monocrática falando não, pare tudo, e isso vai colocar em risco a vida dos moradores daquela favela, eu não vou cumprir. Mas não é que eu vou cumprir da minha cabeça, porque eu sou apenas eu. Eu vou ouvir a AGU, a Advocacia Geral da União, vou pedir um parecer. Olha, é uma decisão ilegal, ok, eu não vou cumprir e vou, por favor, recorrer ao STF. Só que o cumprimento disso pode eventualmente gerar perdas e morte para muitas pessoas. Eu não vou colocar a vida das pessoas. Candidato, outro tema que está tendo muito impacto hoje na vida das pessoas se chama meio ambiente. Já tem muito tempo que o planeta vem enfrentando efeitos de fenômenos climáticos extremos, cientistas reforçando o alerta cada vez mais para que as cidades se preparem, mitiguem, façam investimentos em prevenção, preparem as populações, salvem as pessoas de desastres climáticos. Agora, o programa do senhor não apresenta uma política estruturada de adaptação a essas mudanças climáticas e nem de prevenção a esses desastres que têm se repetido de forma muito espantosa para todos nós. Por que uma emergência dessa dimensão não recebeu uma política específica no seu programa de governo? Porque as políticas específicas já existem nos planos não os planos de governo, mas nas metas de infraestrutura de todos os estados e municípios que estão em regiões problemáticas. Por exemplo, o Rio Grande do Sul já tinha todas as manutenções a serem feitas no seu sistema de comportas para evitar o que aconteceu com aquelas chuvas. Todo mundo sabia o que precisava ser feito em Juiz de Fora para evitar aquele deslize. Todo mundo sabia o que precisava ser feito em Angra, ou na Baixada Santista, ou no litoral de São Paulo para evitar os desastres que houveram. O problema é que não há dinheiro para investimento em infraestrutura. Os planos, inclusive, já existem. A coisa mais desesperadora é: os planos dos estados e municípios existem, não tem o dinheiro. E por que não tem o dinheiro? Pela mesma pergunta muito bem feita pela Renata. Porque não há capacidade do Estado em reduzir seus gastos obrigatórios, reduzir despesa, cortar mamata de político, cortar mamata do judiciário, fazer reformas que vão ser impopulares, que vão fazer sobrar dinheiro, e aí a gente investe na infraestrutura. Então, nós ouvimos vários especialistas, consultamos também o Observatório do Clima, verificamos o seu plano de governo, né? O Observatório do Clima é uma entidade de referência no assunto. E na avaliação deles, o programa ele não informa quais são as regiões mais vulneráveis, que medidas adotar para proteger essas populações e também quanto deveria ser investido. Porque, eu volto a repetir, os planos já existem nos governos estaduais e municipais. Eu vou repetir, os planos já existem. Existe um problema de dinheiro. Mas o senhor, se eleito presidente da República, qual o papel do governo federal na proteção das populações em relação a essas tragédias? Dois papéis. O primeiro, fazer sobrar dinheiro para investimento em infraestrutura. O governo não tem dinheiro. O governo não tem dinheiro para investir. Teve ponte caindo no Maranhão. O governo não tem dinheiro para infraestrutura com nada.
As coisas no Brasil estão colapsando. Quem Por pega isso é uma estrada no importante Brasil... apontar prioridades, e essa Mas é uma mas prioridade. essa é tão prioritário quanto uma estrada no Maranhão para ligar uma produção de soja até o porto de destino. Tudo é prioritário em infraestrutura, porque o Brasil pode ter um apagão. E onde é que você vai buscar esse dinheiro? Como eu repeti aqui para a Renata, nós precisamos fazer reformas que vão economizar nos próximos 5 anos 1,1 trilhão. Com essas reformas vai começar a sobrar dinheiro e os juros vai baixar. Juros baixando mais, licenciamento ambiental que passou, investimento. Investimento vai significar emprego, aumento da competitividade e aí atender esses problemas que são dramáticos. E um outro tema que é central, que envolve vidas humanas. O nosso Plano Nacional de Desfavelização. Desfavelizar o Brasil é salvar as populações mais pobres. Quase todos os grandes desastres terminam atingindo pessoas que moram em regiões de encosta e regiões favelizadas. Um país que não se desfaveliza é um país que aceita que as pessoas mais pobres são tratadas como animais. Eu vou desfavelizar o Brasil e vai vir através desses cortes. Os cortes que eu estou propondo são para muita gente impopulares e dolorosos. Quero ver o Lula falar disso aqui amanhã, gostaria de ver o Flávio falar disso. Eu falo. Na última segunda-feira, um rapaz chamado Eduardo, lá em São Paulo, ele viu sua namorada sendo assaltada no meio da rua, aparece o bandido, ele tenta evitar o assalto. O bandido olha pro Eduardo, puxa a arma, dá um tiro na cabeça do Eduardo. A cabeça do Eduardo explode e o sangue vaza na rua. Houve um banho de sangue na segunda-feira de um inocente. Eu acho que o sangue que tem que jorrar não é dele. O sangue que tem que jorrar do bandido. Eu acho que as pessoas no Brasil, e eu rodei o Brasil a pé e de carro nos últimos meses todos, as pessoas no Brasil estão implorando para que a gente faça justiça contra essas figuras terríveis, esses demônios que estão matando a gente. E cabe ao presidente da República liderar as pessoas nessa guerra. Os brasileiros morrem como se fosse bicho. Ninguém liga, ninguém sabe o nome. A maior parte são meninos, em geral, negros, que morrem nas favelas e nas cidades mais pobres. Pessoas são vítimas de latrocínio diariamente. Desde que a gente começou esse programa, no mínimo uma pessoa já foi assassinada e, em geral, vítima dessas facções criminosas. Eu quero ir para o feminicídio, porque na entrevista que o Renan Santos deu para André e para mim, a gente apertou bastante ele nesse quesito. Por declarações de parceiros de longa data, pessoas que estão com ele, por declarações dele próprio, etc. E na nossa entrevista, ele, não sei se por surpresa ou por convicção mesmo, porque não posso descartar que ele seja um machista por convicção, ele disse, não, eu sou mesmo, eu sou machista. E ele teve tempo de melhorar a abordagem dele em relação a propostas para as mulheres. Porque no Livro Amarelo não há, que é o programa de governo, né? Ele teve essa chance. E ele abriu mão de fazer propostas para reduzir feminicídio. Porque se é um cara que vem forte com um discurso de combate à violência, faria sentido ele falar com propriedade do que ele tem guardado para apresentar, para mostrar, se eleito presidente for, para combater o feminicídio. E ele fica num lugar comum de um elogio ao programa de São Paulo, da capital paulista, que, pasmem, em 2025, que é o ano fechado, alcançou recorde, quebrou um recorde em feminicídio. Então, nem essa preocupação se teve para apresentar algo diferente que pudesse. Ele não tá, a impressão que eu tenho é que ele não está querendo conquistar o voto feminino. E isso é surpreendente para mim. Eu nunca vi um candidato que não quisesse conquistar a maior proporção de voto, ou maior bolsão de voto do país. A gente volta para a discussão da estratégia, né? Isso. A estratégia dele passa por isso, passa por um segmento da população que ignora essa realidade que é intolerável, e para parte da população isso é uma coisa menor, uma parte machista, de homens, que é para quem ele está falando para aumentar a bancada dele. Mas este candidato... É uma questão de mentalidade também, de não ter como... Porque hoje em dia virou o normal do pensamento político, você vai fazer as políticas para os diferentes segmentos da população, né? Eu acho que a cabeça dele ainda opera numa outra lógica de que a política é para todo mundo. Ele não tem... Se eu não me engano, né, propostas raciais também, de combate ao racismo, não que eu me lembre, pelo menos, propostas para as mulheres, enfim, propostas mais segmentadas. Cota, não tem, vai acabar, Exato, vai acabar com tudo. Não, mas eu acho deixa eu pegar a coisa do método feminicídio. isso. Eu acho que ele não tem para a mulher como método. Como método. Não é porque ele está pensando na mulher de maneira má. Não. Eu gostaria de entender que o senhor falou em penas mais duras, porque durante a sua pré-campanha, o senhor exaltou e disse que se inspirava na política do presidente de El Salvador, Nayib Bukele. O governo dele reduziu os índices de criminalidade, mas usando medidas de exceção. Recentemente, o senhor passou a dizer, eu não sou Bukele, mas manteve pontos centrais da política dele, como, por exemplo, o fim da presunção da inocência para pessoas que forem classificadas como inimigas da nação. Quem é que vai definir quem é um inimigo da nação? E como é que o senhor garantiria que não haveria arbitrariedades na classificação de uma pessoa que é inimiga da nação? Renata, isso já acontece hoje. Quando há uma investigação tocada por uma polícia ou um Ministério Público que demonstra que há uma formação de quadrilha, que demonstra que há membros de uma facção como o PCC tocando uma operação na Baixada Santista, a autoridade policial determina isso. Isso é uma determinação que já é feita, isso já é bem tradicional. Prisões sem mandato, tortura e desaparecimentos, violação do devido processo legal. Eu vou fazer tortura. Prisões arbitrárias. Estou perguntando ao senhor. Não. Essas são as políticas do Bukele. Eu gostaria de saber qual tortura, você podia demonstrar o caso, porque eu não tenho... Suspendeu direitos, promoveu Qual direito? detenções arbitrárias. Vamos fazer então, Renata, para a gente ser preciso. Me dá o exemplo 1 a 1 que eu digo se eu vou fazer ou se ele mesmo fez. Não, são denúncias graves de violações lá em El Salvador. Eu tenho que saber qual foi a denúncia, porque eu acompanho o caso de El Salvador. Suspensão de direitos, por Suspensão exemplo, como de- a presunção da inocência, que o senhor acabou de dizer. Sim, E quem classificaria quem é o inimigo da As nação? autoridades policiais. Vou dar um exemplo. Agora passou uma legislação
que trata membros de facções criminosas. Autoridade policial. As autoridades policiais, o Ministério Público, a Polícia Federal, E como o processo evitar investigativo. arbitrariedades O na devido, classificação? o devido processo legal. O devido processo legal existe para isso. Mas, Renata, eu estou surpreso porque isso já acontece hoje. Hoje existem investigações que determinam que uma pessoa é membro de uma facção. Ó, uma influencer chamada Deolane. Descobriram que a Deolane, ela era não apenas uma influenciadora, mas uma advogada ligada ao PCC. Ora, a investigação pegou ela foi presa. Isso é o básico, isso já existe. Candidato, Não há nenhuma novidade. declarações do senhor. Mas é que esses pontos sobre El Salvador, muitos elementos que foram adotados em El Salvador, e de maneira muito similar, vão ser adotados por mim. Por exemplo, Lista. Eu vou dar um exemplo. A ideia de enfrentamento usando um regime especial, aqui o Estado de Defesa, em áreas dominadas pelo crime, eu vou adotar. Vai ter um regime de exceção em favelas para eu retomar a favela. Julgamento coletivo de réus, centenas prisões de réus. baseadas em denúncia anônima. O Brasil já existe prisão baseada em denúncia anônima. O Disque que denúncia existe. A questão é não só em denúncia anônima. Julgamento Ampliação. coletivo de centenas de réus. Vou dar um exemplo. Deixa eu um a um. Denúncia anônima. Hoje, se você fizer uma denúncia anônima de que uma pessoa é membro de uma facção e há um processo de investigação que leva esse investigado à cadeia porque encontraram outras provas, é tudo normal. Isso existe na legislação brasileira. Isso não é Julgamento novidade. coletivo de centenas de réus. É um caso, você conhece esse caso? El Salvador. Eu vou te narrar o caso. É um carro de 456 pessoas, lideranças de um movimento chamado MS-13, que é basicamente a principal facção de El Salvador, em que eles foram julgados num modelo similar ao de Nuremberg pelo assassinato de 29 mil pessoas. Ou seja, eles foram corresponsabilizados pela cadeia de comando num modelo muito similar ao julgamento de Nuremberg. Creio que todos aqui que rejeitam o Holocausto, creio que o julgamento de Nuremberg foi um julgamento Torturas correto. e desaparecimentos? Não conheço as torturas e desaparecimentos que você está falando, Renata. Eu acho que isso aí é um clichê que a mídia internacional fala sobre. Candidato, em relação a Me mostra a tortura e declarações, desaparecimento. em relação a declarações do senhor, por favor. É que eu preciso comentar o ponto dela. Tortura e desaparecimento acontece todos os dias no Brasil. O crime organizado está torturando e matando as pessoas diariamente. Além das mortes na casa das 40 mil pessoas que acontecem todos os anos, desaparecem outros milhares. São corpos que não são Dá encontrados. para institucionalizar isso, né? Mas esse problema já está institucionalizado. Se você vai numa favela em que não há Estado Democrático de Direito, em que as pessoas não dispõem de nenhum pra direito, concluir, candidato. as pessoas precisam ser libertas. E elas podem ser torturadas nesses lugares. Cabe ao Estado recuperar essas áreas. São todas denúncias que vieram de famílias de El Salvador, são denúncias levantadas pelo jornalismo profissional, fazendo reportagens em El Salvador e até mesmo por parte de entidades independentes que fiscalizam segurança pública também em El Salvador. Então, só para a gente seguir aqui, por favor, declarações do senhor. Matar quem roubar e fazer um banho de sangue. O senhor diz que o senhor não é o Bukele, mas então por que o senhor mantém esse tom defendido pelo Nayib Bukele? Na última segunda-feira, um rapaz chamado Eduardo, lá em São Paulo, ele viu sua namorada sendo assaltada no meio da rua, aparece o bandido, ele tenta evitar o assalto. O bandido olha pro Eduardo, puxa a arma, dá um tiro na cabeça do Eduardo. A cabeça do Eduardo explode e o sangue vaza na rua. Houve um banho de sangue na segunda-feira de um inocente. Eu acho que o sangue que tem que jorrar não é dele, o sangue tem que jorrar do bandido. Eu acho que as pessoas no Brasil, e eu rodei o Brasil a pé e de carro nos últimos meses todos, as pessoas no Brasil estão implorando para que a gente faça justiça contra essas figuras terríveis, esses demônios que estão matando a gente. E cabe ao presidente da República liderar as pessoas nessa guerra. Os brasileiros morrem como se fosse bicho. Ninguém liga, ninguém sabe o nome. A maior parte são meninos, em geral, negros, que morrem nas favelas e nas cidades mais pobres. Pessoas são vítimas de latrocínio diariamente. Desde que a gente começou esse programa, no mínimo uma pessoa já foi assassinada, e em geral vítima dessas facções criminosas. Para candidato, eu gostaria de abordar É que também eu não outro respondi tema o César ainda. importante. Deixa eu só terminar, por favor, Que a Renata. gente possa abordar vários temas. Eu também quero. Pois Eu falo rápido justamente para ajudar a abordar. Falo do banho de sangue. Pode não ser a palavra mais bonita para a pessoa que está assistindo em casa, mas é a única coisa que eu posso fazer como resposta a alguém que está com uma arma apontada para uma pessoa. Uma pessoa que aponta uma arma para você no meio da rua para te cometer um assalto é a pessoa que pode matar você por latrocínio. Ela se torna juiz da tua vida. Ela se torna juiz dos teus sonhos. Ela se torna juiz do teu futuro. Ela não tem o direito de se comportar como juiz da tua vida. Se um policial estiver na tua frente, e por isso que um slogan de maneira automática surgiu ao meu respeito na internet, que era o prendeu, matou, se um policial estiver ali na frente, ele tem que atirar para matar nessa pessoa. E eu falo isso porque eu sou um pacifista, eu nem sei atirar. Agora, e esse tema nunca foi central pra mim. Agora, eu já tive minha mãe alvo de sequestro relâmpago. Todo mundo já no Brasil passou por uma experiência traumática. Todo mundo sabe que tem um bandido com a arma na cabeça de um parente seu. A gente não pode aceitar mais ser refém dessas pessoas. E o povo brasileiro tá pedindo uma guerra. É uma guerra que o brasileiro quer. Ao anunciar a candidatura no evento do seu partido, o senhor declarou uma prioridade na área da defesa: desenvolver uma bomba atômica no Brasil. O senhor, em entrevistas, foi categórico, disse que é obrigatório que o Brasil esteja armado e tenha bomba atômica. Candidato, o mundo enfrenta as consequências graves, severas da guerra no Oriente Médio. Os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã com a justificativa de que o país desenvolvia um arsenal nuclear. Um momento de muita incerteza militar, política, econômica. Por que motivo, então, o Brasil deveria, nesse momento, enveredar por uma corrida nuclear, na sua opinião? Bom, excelente pergunta. O mundo está passando por uma mudança muito grande, como a Renata escreveu. O mundo está vivendo o fim do pacto pós-45, pós-Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos disputavam primeiro com a União Soviética quem mandava no mundo, e depois os Estados Unidos, após a queda do Muro de Berlim, se tornaram a grande potência global. Hoje, entretanto, os Estados Unidos vê a ascensão da China, uma outra superpotência, que vai formando novos blocos. O BRICS é um deles, o Brasil acabou se alinhando através do PT ao bloco do BRICS, e essas duas forças começam a se degladiar em cenário internacional. Primeiro em guerras em que eles não participam diretamente. Um exemplo é Rússia versus Ucrânia, outra é Israel versus Irã, e o Brasil começa a ver que está sujeito, de uma maneira passiva, submissa, como um agente menor, a essas disputas.
No futuro, se o Brasil quiser ser uma das 5 maiores nações do mundo, que se presta a sentar na mesa com Estados Unidos, Índia, Rússia e China, ele vai precisar ter soberania sobre seu próprio território, soberania militar, e vai ter que discutir ter bombas atômicas. Dentre as principais nações do mundo, esse aqui é um ponto bem importante, que tem muito território, muita população e grande economia, e a gente blocar União Europeia, Rússia, Índia, Estados Unidos, China e Brasil, essas são as maiores nações, a única que não dispõe de armas nucleares é o Brasil. Eu não acho que o Brasil dispõe de condições, nos próximos 10 anos, de ter armas nucleares. Nem tem condição de fazer ainda a pesquisa e desenvolver isso. Mas o Brasil tem que iniciar um processo de recuperação de soberania, de pesquisa, para ele poder sentar à mesa e discutir com o mundo. O Brasil quer sentar no Conselho de Segurança da ONU, e o Brasil ele tem que ter condições de ter uma arma atômica. Até porque, pelas razões que foram levantadas, Renata, o mundo vai olhar para o Brasil de maneira muito cheia de cobiça. O Brasil possui recursos naturais, recursos alimentares, energia, terras raras, e, portanto, o mundo não vai ver o Brasil de maneira passiva. Sabe que a Constituição brasileira determina que a atividade nuclear em território nacional só é admitido para fins pacíficos. Em outubro do ano passado, o deputado do seu partido, Kim Kataguiri, ele protocolou no Congresso uma proposta para alterar esse artigo da Constituição e autorizar o Brasil a ter armas nucleares. Eu queria saber, na sua avaliação, como é que reagiriam os países da América do Sul, os Estados Unidos? Isso não tensionaria ainda mais a relação com o governo americano? Definitivamente, se eu imaginar que vou tensionar a relação com os Estados Unidos, impondo ao mundo, olha, o Brasil tem uma bomba atômica agora, sim, o Brasil não está numa posição de exigir nada dos Estados Unidos, nem da China, que o Brasil está fraco. O que eu vejo é o Brasil tem que fazer uma construção de soberania. A construção de soberania passa em reaver o respeito internacional pelo Brasil. O Brasil hoje é um vassalo da China, de acordo com a ação política do Lula, no cenário global. Onde há uma briga internacional envolvendo o interesse chinês, o Lula se pronuncia favoravelmente à China. Basta ver o conflito de Israel com o Irã, em que o Lula sai se pronunciando se o Brasil tem nenhum ganho a favor do Irã, ou a favor, por exemplo, da causa palestina. Mas mesmo que o senhor que demorasse para desenvolver essa arma nuclear, essa intenção, esse começo, mudando a Constituição brasileira, o senhor não veria problemas com relação aos outros países? Não, de maneira alguma. Os Estados Unidos da América, ele vai ter que sentar com o Brasil a partir de agora para a questão das terras raras, para negociar a própria soberania americana em parceria com o Brasil. Os Estados Unidos, a título de comparação para todo mundo entender, os Estados Unidos, para fazer um avião F-35, que é o principal jato deles, precisa de 0,5 tonelada de terra rara. Os Estados Unidos não dispõem nem das terras raras no seu território, nem da extração, nem do processamento. Ele precisa comprar da China, que é o seu maior rival. Quem é o país que dispõe das segundas maiores reservas globais de terras raras? É justamente o Brasil. Os Estados Unidos vai ter que sentar com o Brasil para ter a própria soberania militar nas próximas décadas. Então, isso nos coloca numa posição... Pois não. Isso nos coloca numa posição muito interessante para negociar com os Estados Unidos a construção de uma soberania Mas regional. sobre negociação mesmo, por exemplo, teria que convencer a Argentina, porque a base do acordo que fundou o Mercosul, por exemplo, estabelece que Brasil e Argentina devem renunciar a armas nucleares. O senhor quebraria esse acordo e... Não, apostar numa bomba atômica é a melhor maneira de negociar com a Argentina? Eu acho, no médio e longo prazo, sim. A não ser que o Brasil queira abdicar de ser uma potência. Eu vejo o Brasil como uma das 5 maiores nações do mundo nos próximos 30 anos. E uma nação que será uma das mais importantes do mundo nos próximos 30 anos precisa ter armas nucleares. Nós precisamos fazer uma retrospectiva de trás para frente. O que nós seremos daqui 30 anos? Daqui 30 anos nós temos que ser uma nação soberana, que destrói o crime organizado, que lidera a América do Sul e que vai ter força para negociar com seus vizinhos para estabelecer, olha, se nós vamos liderar junto com nossos vizinhos, nosso continente, para poder negociar em bloco, por exemplo, com os Estados Unidos ou China, nós vamos precisar ter força militar. Nós vamos precisar juntos trabalhar para a desconstrução dessa indústria do crime organizado que toma o nosso continente. E nesse sentido, sim, vamos ter que discutir a construção de armas nucleares. Isso é passo de uma construção de uma nação soberana. Eu volto a repetir. Se o Brasil quiser ser uma nação importante nos próximos 30 anos, o Brasil precisa ser uma nação poderosa. Se o Brasil não quiser ser poderoso, o Brasil vai ser submisso a projetos internacionais. Assim como o Brasil vem sendo submisso. Agora, candidato, uma decisão dessa magnitude, ela não depende apenas de uma declaração de intenção. E o programa do senhor não traz detalhes em relação a isso. Então eu pergunto ao senhor, em que estudo científico, técnico, o senhor se baseia para defender que o país deve desenvolver uma bomba atômica? Qual a autoria dessa pesquisa, desse estudo? E também, para concluir, de que maneira o senhor implantaria isso? Eu não preciso de um estudo científico para determinar que uma nação tem que ter força política para se proteger de outras nações. Eu posso trazer apenas dados da realidade. A realidade é muito clara. As nações mais poderosas do mundo dispõem de armas nucleares. E elas se fazem respeitadas por causa disso. A sua ideia é retirar o Brasil do Tratado de Não Proliferação de Armas? Necessariamente, e no momento certo. Apenas um país fez isso até agora, desde a Coreia do Norte. Sim, mas pelo menos a Coreia do Norte, por mais que seja um regime que eu considero opressivo e que eu não o respeite, pelo menos ele é respeitado internacionalmente de maneira que a Venezuela não foi. Ter armas nucleares é uma forma de defender sua própria soberania. O Brasil tem um dos maiores territórios do mundo. O Brasil tem recursos naturais infindáveis. Se a gente quiser ser o eterno Zé Carioca no mundo, personagem engraçado, e que os gringos vêm aqui para fazer festa e que a gente exporta matéria-prima e recebe produto pronto, tudo bem, não fazemos armas nucleares, aceitamos nossa posição submissa. Agora, se a gente quiser ser uma nação séria e respeitada, nos próximos 30 anos nós precisamos ter armas nucleares, não para ficar arrumando briga, mas ter poder de dissuasão, para as nossas riquezas serem respeitadas. Se os Estados Unidos da América, que são uma nação hoje mais poderosa do mundo, não fizeram a lição de casa, deixar a China ficar com todo o processamento de terra rara do mundo nesse instante e ver de maneira cobiçosa o Brasil, nós vamos ter que olhar para os americanos e entender, se nós não tivermos meios de se defender, o que nós vamos fazer? Ora, nós vamos ter que reconstruir uma rede de alianças internacionais no mundo que vai se reconfigurar, e isso é muito importante. Sérgio, eu preciso terminar isso aqui. O mundo vai mudar muito, o mundo vai se reconfigurar. Se nós não reconstruirmos essa rede e o Brasil se colocar de maneira soberana nesse mundo em conflito, o Brasil vai ser vítima desse novo mundo que vem aí. A ordem mundial pacífica acabou. As guerras escritas pela NATO estão acontecendo. E o Brasil vai ter que ser capaz de se defender nas próximas décadas. Gente, assistir Renan Santos no Jornal Nacional
exigiu de mim uma generosidade espiritual que eu ainda não alcancei. O homem fala coisas malucas e a bancada escuta. Eu olho para a televisão e penso, gente, ninguém vai perguntar nada sobre o currículo completo desse rapaz. Quando Renan Santos fala em moralidade, eu imediatamente me lembro do padre Júlio Lancelotti. A memória, às vezes, é uma inconveniência maravilhosa, porque discurso novo não apaga a biografia antiga. E quando alguém sobe tanto no pedestal da moral, é sempre prudente olhar quem ele precisou empurrar para tentar chegar lá. No caso do Renan Santos, eu me lembro do padre Júlio Lancelotti.